Se prepara aí porque vazou um novo roteiro de Vingadores Doomsday, trazendo novas informações, novos detalhes. E nesse vídeo eu vou trazer alguns detalhes que diferenciam, que trazem novas informações sobre o filme de Vingadores Doomsday, porque basicamente o roteiro é muito parecido com o roteiro anterior. Bora trazer todas essas informações agora. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e bora seguir falando de Vingadores Doomsday, porque saiu um roteiro de Vingadores Doomsday da página Mutante e Orgulhoso, e eles estão trazendo a semana toda vários trechos do roteiro de Vingadores Doomsday que eles têm. O roteiro ainda não está completo. Nessa quinta-feira, se eu não me engano, sai a última parte. E assim, eu vou trazer alguns detalhes desse roteiro e não trazer inteiro. Por quê? Porque alguns dias atrás eu já trouxe um suposto roteiro de Vingadores Doomsday e o James Mack acabou revelando que 80% desse roteiro era verdadeiro. Um roteiro que veio do No More Mutants. E assim, eu acho que é por aí. E muita coisa tá batendo um roteiro com o outro. É muito parecido. O básico do filme, a base da história é exatamente igual. Só diferenciando com um ou outro detalhe ou uma ou outra decisão. Isso muda completamente. Então esse vídeo basicamente é para trazer esses detalhes, até porque o Kaique está fazendo um mega vídeo com esse roteiro a semana toda. Ele já está gravando e tá para entregar esse vídeo e eu não quero antecipar o vídeo dele porque eu tô vendo que ele tá fazendo um trabalho sensacional da semana toda gravando e etc. Eu também quero dar uma força para ele e que ele vá muito bem nesse vídeo, né, nesse vazamento. Então assim, como eu trouxe um roteiro anteriormente, não faz sentido trazer dois roteiros completos. E não se esquece de depois assistir o vídeo com o roteiro completo lá no KMN, tá? Basicamente é isso, eu vou ler esses pontos e depois, quando o Mutante Orgulhoso trouxer a parte final, eu venho em outro vídeo revelando esse final de Vingadores Doomsday e todas as modificações que tem com o roteiro que eu trouxe anteriormente. Mas antes de eu falar sobre isso, já coloca aqui nos comentários Hype Vingadores, se você tá no hype, se você tá mega empolgado pra Vingadores Doomsday. Bora ler essas informações todas agora. Eu vou pegar aqui uma parte sobre a luta lá no começo do filme do Tobey Maguire, do Homem-Aranha do Tobey, com Deadpool, com Wolverine, coisas que eu já falei, vários detalhes, mas aqui tem detalhes bem interessantes que não tava naquele roteiro. Bora ler aqui, ó. Começamos o filme acompanhando os X-Men em uma missão. Essa missão parece algo de rotina, mas vai muito além disso. Vemos Deadpool e Wolverine em um universo instalando uma bomba no solo, que posteriormente o destruirá. Eles são atacados imediatamente por um herói mascarado. Esse herói é ninguém menos que o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Isso aqui a gente já tinha visto, mas não com esse ângulo, que eles iriam colocar a bomba no solo para destruir tudo realmente. E aí, na hora que eles iam fazer isso, o Homem-Aranha do Tobey aparece. Isso aqui é muito interessante. O Homem-Aranha e Wolverine travam uma luta intensa. Deadpool tenta amenizar as coisas, tirando a atenção do Aranha para que Wolverine conclua o serviço. O Deadpool vai agir justamente para distrair o Homem-Aranha. Isso aqui não tinha no roteiro anterior, tá? Então são coisas que se complementam, um roteiro com o outro. O Aranha dá conta dos dois mutantes. Olha só o quanto absurdo é o Homem-Aranha do Tobey Maguire, que consegue dar conta dos dois juntos. Os dois com fator de cura e o Wolverine, obviamente, fator de cura e adamantium. Olha só o nível, né? Mas não percebe que a bomba no solo já foi ativada. Aqui não cita o Magneto, que vários vazamentos estão dizendo que o Magneto vai ajudar e vai estar lá protegendo a bomba com o magnetismo. Então aí a gente vê as diferenças de roteiro. E esse roteiro aqui tinha surgido um pouco antes até, tá? Então pode ser que tenham incluído essa cena do Magneto
depois, e tem essa cena, até porque existem imagens do Magneto utilizando essa proteção na bomba ali, então isso vai acontecer. De volta à Mansão Xavier, Deadpool se encontra com o Professor Xavier. Os dois percebem que Logan não retornou da missão. O Professor Xavier então observa pela janela da mansão um planeta ser destruído. Esse planeta estava próximo de se chocar com a Terra deles. Esse era o universo do Homem-Aranha do Tobey Maguire, que agora foi destruído. Agora a gente vai pular um pouco o roteiro. Como eu falei, lá no KMN ele vai lançar um vídeo completinho, só que são coisas que eu já falei, que é basicamente a mesma coisa, tá? Sobre todo o desenvolvimento, sobre o Steve Rogers, sobre o quarteto, todo mundo chegando no universo 616, sobre eles irem a Wakanda, tudo isso eu já falei, né? Só que antes disso, a gente tem aqui, ó, a continuação da cena pós-crédito de Quarteto Fantástico Primeiros Passos, que é justamente a chegada do Dr. Destino com o Franklin. No edifício Baxter, retornamos à continuação da cena pós-créditos de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Sue recepciona Victor Von Doom, que está ali em busca de Reed Richards. Ela estranha a maneira como Victor entrou no edifício e ainda mais o modo no qual ele estava admirando Franklin Richards, por conta, obviamente, dos grandes poderes que o Franklin tem. Ela não confia nele e pretende ficar de olho no mesmo. Chegando ao edifício Baxter, Reed toma conhecimento de que Victor Von Doom quer. Ele diz a Reed que precisa da sua ajuda, pois segundo seus estudos e cálculos, uma incursão está prestes a acontecer. Victor e Reed começam a fazer pesquisas juntos para descobrirem um jeito de impedir com que o planeta deles seja destruído. Nessa pesquisa, eles descobrem 3 anomalias no planeta: Steve, James e Peggy Carter. Isso eu já falei em vários outros vídeos, inclusive naquele roteiro, não tem diferença alguma, tá? Então é tudo exatamente igual. Depois que tudo isso acontece, toda essa trama acontece, eles vão até a Terra 616 e etc. Aqui é muito interessante de trazer, porque é sobre a TVA. E é bem depois, mais para metade do filme, quando vai rolar a revelação do Dr. Destino como o grande vilão de Vingadores Doomsday, que eles chegam até Loki. De longe, tudo parece bem, mas quando se aproximam dele, o encontram morto, encontram o Loki morto, como já tinham falado anteriormente, como todo mundo já sabe, sentado no seu trono. Ambos ficam em desespero, mas obviamente é o Thor que sente mais. Mobius então procura uma maneira de descobrir o que aconteceu com aquele lugar. Mobius então descobre o que aconteceu. Dr. Destino esteve ali. A TVA foi atacada por Dr. Destino, que utilizou sua magia para destruir o local e ceifar algumas vidas. Vemos funcionários da TVA fugindo desesperadamente do local, enquanto outros são mortos. Isso é uma gravação, tá? Que eles acabam vendo. Vemos uma breve cena da Sylvie em desespero e uma breve luta dela contra o Dr. Destino. O destino de Sylvie fica em aberto, não sabemos se ela escapou do local, morreu ou se juntou ao Dr. Destino. Doom chega ao trono de Loki, onde eles têm um combate. Loki então é abatido por Dr. Destino, isso acontece antes, tá? Antes do Steve e do Thor chegarem lá e encontrarem o Loki morto, que suga sua magia tocando nele e o mata. Tem ainda a questão do coração do Loki aqui, tá? Mas eles não falam diretamente. Aqui a gente vai para o universo dos X-Men, onde os Vingadores, Reed e os X-Men lutam contra o Dr. Destino e seus sentinelas. Reed Richards confronta Victor Von Doom. Durante o confronto, Thor e Steve chegam nos jardins da Mansão Xavier. Tomado por sua fúria, Thor ataca Destino, que se protege com um único golpe. Isso a gente já viu, né? Steve explica ao grupo que Dr. Destino é o verdadeiro vilão de toda essa história. A situação começa a fugir do controle quando os sentinelas começam a revidar com hostilidade os heróis.
Destino golpeia Steve e sequestra ele, fugindo para o universo 828. Os heróis enfrentam os sentinelas, derrotando as máquinas, mas ficam muito debilitados. Durante essa batalha, Magneto enfrenta sentinelas e há uma morte de um personagem. Eu já trouxe aqui que, segundo vazamentos, são 2 personagens, a Mística e o Noturno, tá? Lativéria agora. Steve Rogers chega ao lar do Dr. Destino, a Lativéria. Ele foi raptado pelo Dr. Destino, né? Esse país é comandado por Destino, que possui diversos seguidores que o veneram em um culto, uma espécie de seita. Aí vem o Rabun Alal, que eu já tinha falado em outro vídeo anteriormente também. Dentre esses seguidores, Dr. Destino possui o seu próprio conselho, que são formados por 4 pessoas em específico. Cada integrante do conselho ajuda o Dr. Destino no que é preciso. Eles opinam quando é necessário. O Conselho de Victor se assemelha à Ordem Negra de Thanos, que foi apresentada em Vingadores Guerra Infinita. Nesse culto há bruxas, bruxos, feiticeiros e feiticeiras que servem o Dr. Destino no que ele precisa. Não são somente 4 seguidores, mas sim muitos deles. Aqueles 4 devem ser os principais desse conselho aí, tá? Em nenhum momento veremos esses integrantes sem máscara. Bom, apenas um em específico. Esses integrantes que ficam ali ao entorno, não as bruxas principais, tá? Então aqui traz bastante diferença do roteiro anterior, porque traz mais detalhes sobre os seguidores do Dr. Destino. Nós não descobriremos suas identidades, até Vingadores Guerras Secretas. Porém, através de suas habilidades especiais, que serão mostradas, teremos ao decorrer do filme, teremos uma ideia de quem são cada um deles. Os visuais desses integrantes também dão pistas sobre eles. No roteiro anterior, eu já falei sobre as 3 bruxas, que seria a Clea, a Sylvie e a Anciã, não tendo a Wanda aí. Só que aqui tem uma versão diferente dessas bruxas, tá? As 4 figuras mascaradas por baixo do manto são Doutor Estranho, que a gente já sabia, Clea, uma feiticeira que se passará por Peggy Carter em um determinado momento do filme, podendo ser justamente a Sylvie. Então aí bate diretamente. A grande dúvida que está nesse roteiro e que está no outro é a seguinte: aqui nesse roteiro eles falam que a última bruxa é Wanda Maximoff, a feiticeira escarlate. Essa dúvida nós vamos levar até dezembro, muito provavelmente. Quem seria, tá? Em uma sala em específico, Dr. Destino guarda um poderoso artefato que ele adquiriu de uma pessoa muito especial. Que poderoso artefato é esse? E isso tá no vazamento do roteiro anterior, o coração do Loki, junto com um livro que é o Livro da Morte. E isso causaria um feitiço para poder criar um mundo de batalha, como estava no roteiro anterior. Então as coisas vão se complementando. Doom possui conhecimento místico que adquiriu ao longo dos anos através de estudos. Ele possui um livro semelhante ao Darkhold, esse livro que eu falei anteriormente, que é muito importante para ele. Dr. Destino traz Steve até ele e então começa a contar sua verdadeira história. Ele conta a Steve Rogers o porquê dele estar fazendo tudo aquilo e suas motivações. Aqui está bem detalhado as motivações do Dr. Destino. Victor Von Doom era um pesquisador e cientista da Lativéria que utiliza magia com tecnologia para realizar suas pesquisas e experimentos. Em determinado momento, ele descobre sobre o multiverso e começa a se aprofundar no assunto. Durante suas pesquisas sobre o multiverso, ele conhece uma mulher que mais tarde veio a se tornar a sua esposa e, fruto desse relacionamento, eles tiveram uma criança. Essa mulher era uma habitante de outro universo que Victor Von Doom trouxe para o seu universo. Com as questões envolvendo as incursões, Victor estava estudando uma maneira que pudesse viver junto de sua esposa e sua criança em seu universo, sem que o seu mundo e o dela entrassem em colisão.
esse é o motivo do Dr. Destino estar em busca de vingança. Ele estava procurando uma maneira de evitar as incursões, até porque o Steve Rogers conseguiu isso com esposa e filho. Durante esse experimento, há algo de errado, causando uma explosão em seu laboratório. Esse acidente acabou matando sua esposa e seu filho, além de deixar o corpo de Victor desfigurado, principalmente seu rosto. É por isso que ele usa a máscara. Doom diz para Steve que ele tem culpa sobre isso e o inveja. Dr. Destino diz a Steve Rogers que ele conseguiu a vida que era ser para Dr. Destino, né? Vivendo com sua esposa e seu filho. Mas o engraçado é que nenhuma incursão aconteceu com eles, com Steve e com a sua família. Ele cita os eventos de Quarteto Fantástico Primeiros Passos e diz que observou Galactus invadindo a Terra em busca do filho de Reed, e mesmo assim o Quarteto Fantástico salvou o dia e todos conseguiram seu final feliz, menos ele, Dr. Destino. Ele fala que descobriu sobre o deus das histórias, Loki, e foi até ele para tomar o seu lugar. Com o poder de Loki em suas mãos, ele poderia fazer o que quisesse, criando um novo mundo e tendo controle absoluto de tudo. Desse modo, poderia ter sua família novamente. Criar um mundo de batalha para trazer a família dele de volta. Isso estava no roteiro anterior também, e isso vai acontecer, obviamente. Uma bruxa, então, enfeitiça a mente de Steve Rogers, o torturando psicologicamente. Uma delas retira sua máscara e nos é mostrado o rosto de Peggy Carter. Desestabilizado e com sua mente atordoada, Dr. Destino revela a Steve seu filho James Rogers foi capturado por ele. Ele capturou o filho do Steve Rogers. Isso a gente já sabe o destino disso, né? Então os roteiros estão batendo exatamente, tá? É revelado que Peggy Carter foi atrás do Dr. Destino por conta do sequestro de James, mas ele a influenciou, dizendo que ele entregaria seu filho a ela se a mesma se juntasse a ele. Peggy então aceitou o trato, mas somente para ter seu filho de volta. Olha só isso. Uma explicação para que não haja desentendimentos. A Peggy que está sobre o manto da bruxa da Lativéria não deve ser a mesma Peggy que vai até o castelo do Dr. Destino. É alguém se passando pelo Peggy Carter. Doom, então, acaba tirando a vida, né, de James Rogers, do filho do Steve, na frente de Steve e de Peggy. Ele diz que isso é a consequência de Steve e que agora ele sentirá e vai entender pelo que ele, Doom, passou. Os Vingadores, os novos Vingadores, os X-Men e o Quarteto Fantástico então chegam na Lativéria para o confronto contra o Dr. Destino e seus servos. Antes de entrar no campo de batalha, Thor clama a Odin. Ele conversa com seu pai através de uma oração e pede orientação, força e que ele ajude pelo menos uma última vez em batalha. Isso eu já trouxe no vazamento anterior, isso já tinha vazado anteriormente, né? Doom tem um confronto com Sue Storm, isso é novo, durante essa luta, e ele diz a Susan que Franklin Richards será uma peça fundamental para o que virá após essa batalha. O diálogo desestabiliza ela, que o enfrenta com sua força. Ela diz para ele que o mesmo não é assim, e ele diz que o tempo muda as pessoas. Thor chega a Lativéria com diversas encarnações de guerreiros que morreram em batalha e foram para Valhalla. Nesse momento temos algumas participações especiais. Naquele roteiro eu já trouxe as participações especiais, né? Cada herói possui o seu momento de destaque durante a luta na Lativéria. Alguns têm a oportunidade de enfrentar Dr. Destino, enquanto outros lutam contra os servos do Dr. Destino. Enquanto alguns dos servos do Destino o ajudam no campo de batalha, vemos outros fazendo um ritual em volta de um livro. Esse livro que eu já tinha falado anteriormente, que precisa do coração do Loki, né? Eles proferem palavras, feitiços e magias são lançadas. Nesse momento, os mundos estão próximos de se colidirem. Os feitiços lançados pelas bruxas e feiticeiras parece que de algum modo acelerou o processo das incursões. A incursão acontecer e a partir daí esse feitiço junto com o poder do Franklin Richards para criar um mundo de batalha.
Percebemos que as terras vão colidir. Isso aqui já estava no roteiro também, mas aqui está um pouco diferente. E Helena Belova pede para Bob que use seus poderes para ajudá-los. Bob fica inseguro em usá-los e se descontrolar, pois tem medo do vazio assumir o controle. E Helena implora a ele, e o mesmo cede ao pedido. Bob se levanta perante aos céus e vai em direção às incursões e começa a impedir com que as terras se choquem, ou seja, o sentinela acaba dividindo as duas terras com as próprias mãos, com seu próprio poder, como eu já tinha falado no roteiro anterior. Vai sair o final de Vingadores Doomsday nesse roteiro e vão ter algumas diferenças, talvez informações novas, e depois, quando surgir, eu trago aqui para a gente fazer essa comparação novamente e trazer novas informações. Então, se você quer saber absolutamente tudo de Vingadores Doomsday, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para não perder nenhum detalhe. Tudo de Vingadores Doomsday é aqui. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Vingadores Doomsday. Até mais!